Ok. Só para vos dizer que este workshop Biovida tem muito a ver com a questão do consumo responsável e das opções de estilo de vida, e isto é feito no âmbito do projeto do Laboratório Vivo para a Descarbonização, ou seja, o Agda Smart City Lab. Este é um projeto que tem por objetivo mobilizar toda a comunidade, neste caso a comunidade de Agda, para, em conjunto também com a autarquia, digamos, e outros parceiros eventualmente, nomeadamente a Living Place, que está a gerir a sede do Laboratório Vivo neste momento, para desenvolver e implementar ações inovadoras que promovam a redução da emissão de gases de efeito de estufa, os tais GEE, e a adoção também de medidas de mitigação de alterações climáticas que englobam aqui 4 áreas temáticas, que são a mobilidade, a energia, os edifícios, a economia circular e o ambiente. Pronto. Nós já temos também a nossa oradora, a Luciana. Olá, Luciana. Olá, bom dia. Olá. Eu passo a apresentar a Luciana. A Luciana tem 25 anos, é mestre em Psicologia pela Universidade de Aveiro, é muito apaixonada pela vida e numa luta constante por viver de uma forma mais consciente, que todos devíamos fazer, e é nesse ponto que a psicologia e a sustentabilidade se tocam. Hoje ela vem falar-nos sobre a sua história e sobre o seu mais recente projeto, que tem o nome de A Granel. Luciana, deixo-te a palavra, estás perfeitamente à vontade, agora é contigo, está bem? Obrigada. Em primeiro lugar, agradecer à Agda Smart City Lab na pessoa do Paulo Nabais e da Sónia Nabais. Muito obrigada pelo convite. É um gosto enorme estar aqui e poder partilhar aquilo um bocadinho que é a minha história, ainda que seja se calhar uma história curta. Acho que já dei uns passos importantes para isto do que é um consumo mais responsável, do que é um diferente estilo de vida, e também para poder, de alguma forma, ajudar as outras pessoas. E é um bocadinho isso que eu venho aqui falar. Então, em primeiro lugar, quem é a Luciana? Eu confesso que tive alguma dificuldade em pensar neste primeiro slide, porque eu acho que a sociedade muitas vezes nos impõe que nós sejamos só uma coisinha, e eu sou tanta coisa que para mim estava a ser um bocadinho difícil conseguir encaixar tudo. Então, começando pelo início, eu nasci a 13 de agosto de 95, e tive uma infância normal, como as outras crianças, não é? Eu brincava, andava na escola, e em casa sempre tive preocupações ambientais, ou seja, sempre houve aquela preocupação, principalmente da minha mãe, de me alertar para a necessidade de termos um comportamento mais consciente, ou seja, era algo tão simples quanto não colocar lixo no chão, reciclar, termos cuidado com os animais. Era uma preocupação, se calhar, muito básica, mas que foi o que, de certa forma, eu sinto que deixou um bichinho. E isso acabou por ter impacto em tudo o que foi o meu trajeto até aqui. E depois fui para Aveiro estudar, estive lá a viver, e era uma das coisas que foi, parece que, o primeiro choque de realidade, que foi viver com outras pessoas que não tinham sido educadas como eu, e que para elas o reciclar não era assim tão importante, ou que estava tudo bem em colocar o papel na sanita, o papel higiênico na sanita, e que para mim eram coisas que não faziam sentido nenhum e que nunca tinham feito parte do meu dia-a-dia. Pronto, então foi assim o primeiro choque do, afinal quem é que está errado, não é? Será que sou eu ou será que são as outras pessoas? E pronto, acabei o meu curso em 2018, entretanto fiz o meu estágio e senti que a psicologia só não me preenchia, então comecei a procurar outras coisas, comecei a ler mais sobre o que era a sustentabilidade, afinal o que é isto de sustentabilidade, sobre como é que eu podia mudar alguns comportamentos, como é que eu podia ser mais consciente no meu consumo. E, desculpem, ok. Em janeiro de 2020 fiz um workshop que se chama Cozinha do Zero, com a Catarina Barreiros, que foi, se calhar, o ponto de viragem para ter mais vontade de fazer ainda mais do que mudar só o meu comportamento, ou seja, mudar só a minha vida. E nessa altura começou assim a surgir aquela coisa do e se eu fizesse algum projeto a nível de sustentabilidade, ou se eu fizesse alguma coisa diferente, como é que eu posso ajudar outras pessoas? E passado algum tempo surgiu o meu blog, que eu tinha um blog, que agora com isto tudo está um bocadinho parado, mas onde eu também comecei a partilhar um bocadinho do que eram estes temas, tanto no blog como nas redes sociais, e acabou por me fazer sentido e por eu começar a receber um feedback das outras pessoas. Ou seja, quando eu recebia feedbacks das outras pessoas a dizer isso faz imenso sentido, aquilo para mim era muito bom. E então eu cada vez queria saber mais, ler mais, ouvia muitos podcasts, e eu deixei aqui 2 livros que foram livros que marcaram efetivamente a minha caminhada. Foi o livro Lixo Zero, da Ana Milhazes,
e o livro Desafio Zero, da Eunice Maia, que tem também uma loja. E elas foram assim quase que um bocadinho as impulsionadoras, e eu continuo sempre a dizer que são duas das minhas grandes fontes de inspiração para depois ter surgido este projeto. E então eu fui fazendo um bocadinho este caminho de perceber o que era a sustentabilidade, e muitas vezes a ideia de sustentabilidade que nos é passada não é uma ideia muito verdadeira. Ou seja, na maior parte das vezes a palavra sustentabilidade é banalizada como sendo cuidados ambientais. Mas a sustentabilidade vai muito para além disso, e por isso eu coloquei aqui esta imagem, este gráfico, que ilustra muito bem isso. A sustentabilidade está assente em 3 pilares, e se nós nos esquecemos de um dos pilares, nós já estamos a ter impacto negativo no que é a vida no geral. Então, nós temos o pilar da parte económica, o pilar social e a parte ambiental. E se nós não temos estes 3 alinhados, ou seja, se nós não lutamos para que estes 3 estejam alinhados, nós estamos sempre a deixar alguma coisa para trás. Ou seja, eu posso ter um produto que é incrível a nível ambiental, ou seja, que não tem um impacto ambiental muito grande, mas se ele é feito em condições sociais em que, por exemplo, as pessoas, os trabalhadores que estão envolvidos no processo não são bem pagos, ou se o produto é muito bom, mas é muito caro e por isso as pessoas não têm capacidade de o comprar e não é viável economicamente, isso já não é sustentável. Então, quando nós percebemos que a sustentabilidade é equilibrarmos estes 3 pontos, faz com que nós tenhamos a preocupação de fazer as coisas de forma diferente. E eu trouxe aqui uma tabela, eu sei que não dá para ver muito bem, mas eu não consegui arranjar melhor. E então, o que é que esta tabela diz? Isto foi um estudo que foi feito, depois eu posso até deixar se calhar à Sónia e ao Paulo para poderem publicar nas vossas redes sociais. E neste estudo eles apontam comportamentos que nós podemos adotar e qual o impacto desses comportamentos. E eu acho muito interessante que se nós formos analisar, isto é consoante o impacto que nós vamos ter perante o nosso comportamento, e se nós formos analisar reduzir o desperdício alimentar é o primeiro, ou seja, o comportamento que tem maior impacto e que não tem custo nenhum para nós. Ou seja, se eu reduzir o desperdício alimentar, eu além de não ter nenhum custo, eu não tenho que pagar para reduzir o desperdício alimentar, eu estou ainda a ter uma vantagem, porque se eu reduzir, eu estou a diminuir os custos que eu tenho com a alimentação, certo? Depois, a seguir a esse, temos também a educação e a saúde, e que eu acho que perceber isto para mim foi muito, libertador. Ou seja, muitas vezes as pessoas dizem, mas porquê é que fazes isso se continuas a andar de carro? Mas porquê é que deixas de fazer não sei o quê se não deixas de comer carne? Ok, a um passo de cada vez, e se nós pudermos, no nosso processo, incentivar alguém a mudar também uma pequena coisa, nós estamos a ter um impacto muito grande. Quando nós dizemos que no planeta não existe comida suficiente para toda a gente, não estamos a contabilizar a comida toda que nós deitamos fora. Por exemplo, nos países mais desenvolvidos, nós deitamos comida ao lixo, e nos países menos desenvolvidos, as pessoas passam fome. E a nossa comida que nós deitamos ao lixo, que é normalmente, e dizem os estudos, 1/3, essa comida daria para nós conseguirmos equilibrar e toda a gente ter alimentação. Então, um dos comportamentos que tem maior impacto é nós reduzirmos o desperdício alimentar, e o outro é nós educarmos as pessoas para. Ou seja, se as pessoas perceberem porque é que faz sentido reduzir o desperdício alimentar, por exemplo, é mais fácil que adotem esses comportamentos. E foi muito baseado nisto que o meu caminho foi sendo feito. Nisto e noutros 2 conceitos. O conceito de comércio justo, em que falamos de quê? Falamos de pessoas que produzem o produto que nós estamos a consumir. Desculpem, só um bocadinho. Ok, eu vou pedir desculpa e vou também explicar. Eu neste momento estou na loja, ou seja, no projeto que eu vou falar em seguida, e pode haver momentos em que eu tenho que interromper precisamente por haver alguma questão da loja, ok? Então eu peço imensa desculpa desde já. Não há problema nenhum, Luciana. Nós percebemos isso logo de início. Também nós sabemos que estás em direto da loja, portanto, se tiveres alguma questão, podes por momentos interromper. Não há problema. Ok, pronto, é só para perceberem. Até porque eu no início até tinha pensado que queria dizer uma coisa e depois esqueci-me. Eu acho que há males que vêm por bem, como o popular costuma dizer,
E quando a Sónia e o Paulo me falaram em fazermos este workshop online, eu achei excelente e fui a primeira pessoa a dizer que sim, que queria muito, porque dava-me uma oportunidade de poder estar na loja e também mostrar-vos um bocadinho do que acontece na loja, de como é que é o processo. E então, depois, mais daqui a um bocadinho, nós vamos poder falar sobre isso. Então, voltando ao que eu estava a dizer, um dos conceitos super importantes nós percebemos na sustentabilidade é o conceito de comércio justo. Isto porquê? Porque é aquele que toca o pilar da parte social, ou seja, o pilar social do que é a sustentabilidade. E nós percebemos que o comércio justo envolve imensa coisa, mas assim, de uma forma muito genérica, é que os trabalhadores que estiveram envolvidos na produção de determinado produto foram bem remunerados, têm condições de trabalho, têm alimentação garantida, não estão em contacto, por exemplo, com substâncias químicas, que nós sabemos que ainda muitos edifícios têm substâncias químicas, ou seja, garantimos que eles têm condições de trabalho e também, por outro lado, garantimos que nós, enquanto consumidores, pagamos o preço justo do produto, ou seja, se, eu vou dar um exemplo da caneta, que foi o que me apareceu aqui à mão, se esta caneta, a nível de produção, custar à empresa 5 euros, ok? Eu não posso pagar, enquanto consumidora final, 3 euros. Não é? Porque o custo de produção da caneta, o custo de pagar os salários, de pagar o material, de pagar a fábrica em si, ou seja, as máquinas que são usadas, o custo são 5 euros, então eu nunca vou poder pagar abaixo disso. O que é que acontece muitas vezes quando nós falamos em grandes marcas que conseguem preços incríveis? É que este valor pago, por exemplo, aos empregados não existe, ou seja, é um valor muito reduzido. Nós muitas vezes conseguimos ouvir pessoas a dizer: estas sapatilhas foram feitas na China e foi uma criança que fez as sapatilhas e que comeu uma taça de arroz, ou seja, ganhou uma taça de arroz para fazer essas sapatilhas, né? E nós muitas vezes não pensamos nisso quando compramos determinado material, ok? Então este conceito para mim foi muito importante e foi muito importante perceber que o valor que eu pago pelo produto não é só o valor do produto, ou seja, envolve muito mais do que isso. E por outro lado, temos o impacto ambiental que determinado produto tem ao longo da sua vida, não é? E nós nisto falamos, eu até me esqueci aqui de um ponto, mas nós falamos da energia e da matéria-prima que é usada na produção, ou seja, eu preciso de energia, por exemplo, elétrica, para produzir determinado material e preciso de matéria-prima, seja, por exemplo, o plástico, seja madeira para fazer papel, o que seja. Falamos no embalamento, que é a forma como o produto chega até nós, a embalagem com que o produto chega e o meio de transporte com que o produto chega. E além disso, e que eu por acaso não coloquei aqui, mas que é super importante, é nós pensarmos qual é o impacto ambiental do descarte do produto. Porque quando nós descartamos o produto, por exemplo, nós sabemos que o óleo alimentar, o óleo de nós fritarmos na cozinha, uma gotinha de óleo polui muitos litros de água. Tem um impacto ambiental enorme o descarte desse óleo, não é? Então nós temos que perceber também qual é o impacto do descarte de algo que nós compramos, seja um material, seja uma parte alimentar ou o que for. E quando nós percebemos estes dois conceitos, as nossas decisões do é sustentável ou não é sustentável deixam de ser sim ou não, mas passam a ser depende. E por isso é que às vezes é tão difícil nós percebermos se afinal estamos a fazer uma boa escolha ou não, não é? Porque quando nós pensamos só, ok, é sustentável aquilo que eu compro que foi produzido em Portugal e não é sustentável aquilo que vem do estrangeiro. Mas se calhar se eu mandar vir do estrangeiro um produto que foi produzido em melhores condições de trabalho, foi produzido com melhor remuneração dos trabalhadores, têm cuidado com a pegada ambiental do transporte, se calhar esse produto pode ter um menor impacto ambiental do que o produto que eu estou a comprar e que foi feito em Portugal. Então o transporte não pode ser o nosso único ponto a analisar quando percebemos se é ou não algo que tem um menor impacto. Okay? Claro que isto é muito difícil fazer escolhas e são escolhas que nós temos que fazer todos os dias. E há dias em que eu faço escolhas más, em que qualquer um de vocês faz escolhas más, mas também há outros dias em que nós conseguimos fazer escolhas melhores porque temos mais tempo para analisar. Claro que isto não é um processo de decidir só quero massa branca ou massa amarela. Não é? É um processo que demora tempo e que também vem muito do hábito, de nós começarmos a ler sobre isso, nós tentarmos perguntar. Muitas vezes podemos perguntar à marca, olhem, nós queríamos saber um bocadinho mais das condições de trabalho dos vossos trabalhadores, ok? Ainda que haja marcas que podem levar a mal, as marcas que têm maiores preocupações com estas questões não têm problema nenhum em falar convosco sobre isso, tá bem? E nós, enquanto
consumidores, temos todo o direito de perguntar como é que as coisas são feitas, como é que é o processo de embalamento, como é que é o processo de transporte. Por isso, nunca se preocupem se eles vão levar a mal ou não. Perguntem, ok? Se tiverem alguma dúvida, podem me interromper. Está bem? Pronto. Depois, quais são as vantagens de comprar a granel? Que isto foi algo que desencadeou ainda mais este novo projeto. Então, uma das primeiras vantagens é a facilidade da reciclagem, ou seja, as embalagens trazem maior quantidade e por isso são mais fáceis de reciclar. Se nós formos a um centro de tratamento de resíduos, todas as embalagens que são de maior dimensão são mais facilmente recicladas e também são de monoproduto. E o que é isto? Eu não sei se vou fazer muito barulho, mas eu tirei aqui uns exemplos para vos mostrar. Eu vou tentar. Então aqui, ok. Então, por exemplo, este saco, assim, ok? É um saco transparente, normal. A única coisa que traz é uma etiqueta. Não sei se conseguem ver. Ok, pronto. Este saco é um saco de monoproduto, ou seja, todo o plástico que é usado neste saco é o mesmo plástico. Se nós pensarmos, por exemplo, neste saco assim, ok, aqui, estão a ver? Ele tem muitas cores. Então, ele já não é de monoproduto, porque ele tem a parte do tingimento, que faz com que ele seja mais difícil de ser reciclado. E estamos a falar em 2 sacos. Nós podemos estar a falar, por exemplo, numa embalagem de iogurte que pode chegar a ter 3 tipos de plástico diferentes. Okay? Quanto mais tipos diferentes de material uma embalagem tiver, é mais dificilmente reciclável. E por isso nós temos que preferir aquilo que são embalagens com a menor variedade de produto possível. E então, a vantagem de nós comprarmos a granel é precisamente que as embalagens que vêm para uma loja a granel são embalagens de monoproduto e que são mais facilmente recicláveis. Por outro lado, se nós comprarmos a granel, nós vamos gerar menos desperdício alimentar. Porquê? Porque eu vou só comprar aquilo que eu preciso. Se eu precisar de 50 gramas, eu vou comprar 50 gramas. Se eu precisar de 100 gramas, eu vou comprar 100 gramas. Eu não vou comprar. Eu preciso de farinha para fazer um bolo e preciso de 100 gramas de farinha. Eu não vou ter que ir ao supermercado, por exemplo, e comprar 1 quilo de farinha. Porque depois as outras 900 gramas eu provavelmente ou não vou utilizar ou sou excelente na cozinha e vou inventar e vou conseguir utilizá-las. Mas na maior parte das vezes nós deixamos andar até que aquilo acaba por se estragar e vai para o lixo. E aí estamos outra vez a pegar no primeiro ponto daquela tabela, que é a redução de desperdício alimentar. E se nós pudermos reduzir o desperdício alimentar, é o comportamento que nós podemos ter que tem maior impacto. Ok? Então, estas são as 2 grandes vantagens de comprar a granel. E além disso, podemos ter em algumas lojas este método do Bring Your Own Container, que significa traz o teu próprio recipiente, em que eu posso levar o meu tupperware, ou o meu frasco de vidro, ou a minha embalagem, ou até um saco plástico que eu já tenho em casa, em que eu posso levar esse recipiente e trazer as coisas nesse recipiente. O que estamos a reduzir uma embalagem em todo o processo. Okay. O produto foi do produtor até ao fornecedor numa embalagem e normalmente no fornecedor vai ser alterada a embalagem para quantidades mais pequenas para trazer até ao sítio onde nós vamos comprar, à loja onde nós vamos comprar. Nós estamos a reduzir uma embalagem. Okay? E depois, a decisão entre usar papel ou plástico também é uma decisão importante e que não é assim tão fácil. Por exemplo, na nossa loja, e eu vou-vos mostrar a seguir, nós usamos sacos de papel. Foi uma decisão nossa. Porquê? Porque é um conceito novo e porque o plástico tem um impacto ambiental a nível de descarte muito maior do que o papel. Ainda que o papel seja feito de matéria-prima, que nós sabemos que são as árvores, e é matéria-prima virgem, precisamente por ser a questão alimentar. Então, nós decidimos o papel porque nós sabemos que a maior parte dos nossos clientes, no início, não iriam reutilizar o plástico. Nós iríamos ter sacos de plástico que iriam ser descartados com a mesma facilidade que iriam ser descartados os sacos de papel. Então, nós não conseguindo garantir como é que é feito o descarte, nós preferimos que sejam feitos de papel para que, se o descarte for feito de forma errada, esses não possam ter ou seja, o descarte desses sacos possa ter um menor impacto ambiental.
ok? Mas é uma decisão, se nós conseguíssemos garantir que todos os nossos clientes reutilizavam os sacos de plástico, nós preferíamos ter sacos de plástico e as pessoas poderem levar e trazer o maior número de vezes possível. Como nós não podemos garantir isso, nós preferimos optar pelo papel. Foi uma decisão como pode ser qualquer outra. Mas neste caso, nós apoiamos muito o método de trazerem o próprio recipiente, ok? É isso que nós aconselhamos sempre. E então, como é que surgiu a Granelo? A Granelo surgiu de uma vontade muito grande de conciliar a psicologia com algo que, de certa forma, mudasse o mundo, como nós costumamos dizer, que fizesse a diferença, e ela foi assim um processo muito rápido. Eu acabei o meu estágio em junho e em novembro a loja estava a abrir, então foi assim, eu já tinha mais ou menos ideia do que é que queria, foi concretizar de uma forma muito rápida, e em novembro nós abrimos portas, ainda que no meio de uma pandemia, mas continuo a achar que foi uma boa decisão. E o que é que podem encontrar na nossa loja? Podem encontrar produtos alimentares a granel, produtos de limpeza também a granel e produtos de higiene de marcas que são mais responsáveis e têm maiores cuidados ambientais. Qual é o procedimento? Nós escolhemos um recipiente, seja o que vocês trazem de casa, seja um dos nossos sacos de papel, por exemplo. Eu não sei se me estão a ouvir bem, porque eu tenho clientes na loja. Sim, Luciana, está tudo bem. Ok, pronto. Se houver algum problema é só dizerem. Pronto, então nós escolhemos o recipiente, tiramos a tara na nossa balança, ou seja, tiramos o peso do recipiente, enchemos o recipiente com o produto e depois pesamos só o peso do produto e não do recipiente, porque já tiramos esse valor. Pois é só pagar, e eu até escolhi, e está no nosso site, escolhi dizer a gratidão, porque eu acho que quando nós temos uma loja com maior proximidade, eu tenho todo o gosto que os clientes venham, que falem comigo, que nós possamos partilhar algumas dificuldades, algumas dúvidas. Então eu acho que esta parte da relação humana também é algo que torna a nossa loja tão especial. Não sei, eu acho que pelo menos uma das pessoas que está aqui costuma vir cá, e então eu acho que ela pode dizer se faz sentido ou não, e no final até pode partilhar a experiência dela. E pronto, a nossa loja, a parte alimentar, posiciona-se assim. Nós temos alimentos desde leguminosas, farinhas, massas, frutos secos, chás, especiarias, cereais e fruta desidratada. Acho que toquei mais ou menos em todos. Agora também temos bolachas, ou melhor, temos bolachas desde o início, e agora também temos café. Foi assim a nossa última novidade. Neste momento, e por causa da pandemia, nós fomos aconselhados a que fosse eu sempre a servir as pessoas. E pronto, no início aquilo para mim foi assim um bocadinho, ai meu Deus, como é que eu vou ter que servir as pessoas? Mas sinceramente até acho que perante a situação que estamos a viver foi o melhor. Claro que no futuro eu adorava que isto melhorasse e que pudessem ser as pessoas a servir-se, mas pronto, neste momento é assim, então sou sempre eu que sirvo as pessoas. As pessoas dizem ou a quantidade, ou muitas, como não têm ainda noção das quantidades, vão vendo, dizem, eu vou pondo o olho e depois quando tiver bom eu aviso. Mas têm sempre liberdade para levar apenas aquilo que querem ou que precisam. Depois temos os detergentes, que são da marca EcoX. Todos os detergentes são feitos a partir de óleo alimentar usado, ou seja, o nosso óleo de fritar em casa, que eu falava há um bocadinho que é muito poluente. Vocês podem trazer o vosso óleo, nós recolhemos o óleo, nós entregamos à marca, eles transformam o óleo e ele volta para nós, de certa forma, em detergentes. Esta marca acaba por valorizar o que para nós é desperdício, não é? Porque nós não iríamos utilizar o óleo para mais nada, então eles usam como matéria-prima algo que para nós é desperdício, fazem um uso renovável dos recursos, além de usarem este desperdício. Estas embalagens que vocês estão a ver na imagem voltam para eles, ou seja, quando acaba a embalagem nós guardamos e eles depois fazem a recolha e voltam a encher, ou seja, não existe muita matéria-prima nova, só apenas em embalagens pequenas que eles têm, mas que as pessoas podem comprar uma vez e depois deixar de comprar, ou seja, a matéria-prima nova que eles utilizam é muito pouca. Os produtos são vegan e biodegradáveis, ou seja, depois de ser neutralizado o óleo, mesmo que esteja em contacto com a água, por exemplo, nós temos o detergente da máquina da roupa. Depois do detergente ser descartado, quando acaba a lavagem, não há nenhum impacto negativo, quer, por exemplo, nos animais, nos peixes, quer nas plantas que estão presentes na água, onde aquilo onde as descargas são feitas, ou seja, não há qualquer impacto ambiental que advém deste óleo, que antes teria um impacto enorme. E depois, os produtos são 100% portugueses, ou seja, esta marca nasceu na Universidade de Coimbra
e os produtos são feitos em Coimbra, são desenvolvidos lá, e então nós podemos garantir que conhecemos mais ou menos o processo. Nós temos uma relação próxima com a marca e pronto, acho que é uma mais-valia nós podermos ter detergentes que têm um impacto ambiental tão pequenino e que cheiram tão bem. A sério, eu tenho mesmo de dizer isto, porque as pessoas normalmente perguntam, mas cheira a óleo? Não, não cheira a óleo, cheiram super bem, lavam igual aos outros, por isso acho que é daquelas trocas que são fáceis de fazer. Eu confirmo, Luciana, cheira mesmo bem. Cheiram mesmo bem, eu não cheira? confirmo. Ainda bem. Depois temos também a zona de produtos de higiene, onde temos seja sabonetes, seja shampoos sólidos, que em vez de virem em versão líquida vêm em sólido, seja lufas para o banho e para lavar a louça, que não sei se sabem o que é uma planta que vem da família das courgettes. Eu costumo dizer sempre que vamos lavar a louça com uma courgette, mas a lufa é da família das courgettes e é uma boa substituta para aquelas esponjas que nós usamos em casa e que nós muitas vezes não temos noção, mas que são carregadinhas de plástico. Quanto mais nós lavamos, mais microplásticos elas largam para a água e esses microplásticos não conseguem ser retidos em nenhuma estação de tratamento de águas, ou seja, por muito que as estações queiram, eles não conseguem reter esses microplásticos e eles acabam por ir ter ao oceano e acabam muitas vezes por ser comidos pelos animais, ok? Há muitos animais que morrem precisamente com o estômago cheio de plástico. O que é que temos mais? Desodorizantes sólidos, pastas dos dentes, escovas dos dentes de bambu. Sim, acho que sim, de uma forma muito genérica é isso. Porquê é que os produtos sólidos são melhores? Ou seja, nem todos os produtos sólidos são melhores, mas porquê é que na sua grande maioria os produtos sólidos são melhores? Primeiro os produtos que nós temos são praticamente todos feitos à base de produtos naturais e depois o facto de eles virem em formato sólido significa que nós não andamos a cartar, passando o português, a cartar água de um lado para o outro. Porque quando nós compramos um sabonete, um shampoo líquido, nós trazemos, imaginem, X% são os nutrientes, ou seja, são os ingredientes, e outros X% são água. Então nós andamos a cartar água de um lado para o outro, quando nós não precisamos, podemos ter aquilo concentrado em pequenino e usar essa coisa pequenina que é como se fosse, como eu costumo dizer, o Sunquick. Eu em vez de ter uma garrafa de um sumo qualquer, não vou dizer uma marca, mas pronto, um sumo qualquer que não é concentrado, eu tenho uma garrafa de Sunquick e vou misturando água em casa e faço imenso sumo, não é? Os shampoos sólidos é a mesma coisa, eles vêm concentrados, nós usamos, esfregamos devagarinho e eles duram muito mais tempo, ou seja, as pessoas normalmente dizem, mas é mais caro. É mais caro porque eles duram muito mais tempo do que duraria um shampoo líquido, porque eles são precisamente concentrados. Não sei se tem alguma dúvida. Não? Ok, vou continuar. Então, assim, mais para finalizar, antes de podermos falar de questões práticas, eu trouxe dois que eu acho que são dois dos mitos que acontecem a nível de sustentabilidade. Então, o primeiro, é mais caro. Este é o primeiro mito que toda a gente diz, ser sustentável é mais caro. Então, o que é que nós podemos dizer para mostrar que não é mais caro? Nós temos que comparar produtos que tenham a mesma qualidade, ou seja, eu não posso comparar, por exemplo, produtos que vêm de um país onde as pessoas que trabalham para produzir esses produtos não têm condições de trabalho, nem são remuneradas, com produtos que são, por exemplo, produzidos no nosso país, em menor quantidade, mas que as pessoas são remuneradas, têm condições de trabalho, têm alimentação, não trabalham 12 horas por dia, por exemplo, não é? Nós não podemos comparar esses produtos, nem podemos comparar produtos que não sejam exatamente iguais. Não é? Se eu comparar, por exemplo, deixa-me pensar aqui num exemplo. Se eu comparar farinha normal com farinha integral, eu nunca vou estar a fazer uma comparação justa, não é? Porque ela por si só já é diferente, já tem um preço diferente. Depois, as quantidades que são adquiridas. Se nós formos a uma grande superfície, eles provavelmente conseguem comprar toneladas, provavelmente, de um determinado produto. Enquanto, se calhar, aqui na loja nós conseguimos comprar 10 quilos, por exemplo. Né? Então, eles vão conseguir, provavelmente, preços melhores por comprarem muita quantidade.
Então, se nós formos a uma loja ou seja, se toda a gente decidir comprar a granel, provavelmente eu vou conseguir ter preços tão bons quanto um supermercado desse género. Luciana, temos aqui só duas questões. É a mesma Eu li, uma delas eu li. Leste? Eu acho que sim, mas agora já não consigo ver. Então, mas eu digo, a Elizabeth Batista está a perguntar por que não encontramos todos os produtos a granel? Por exemplo, ela dá o exemplo do arroz. Uhum. Porque é que não encontramos o arroz a granel? Ok, eu já vou responder, sim. E a outra? Há mais alguma? A outra é... o café é em grão que tens na loja, Luciana, é em grão e é nacional? Ok, sim. Então eu já vou responder. Ok. Vou só acabar este mito e depois já responder essas duas questões, que são duas questões muito pertinentes. Obrigada, Elizabeth. Então, temos que comparar as condições de trabalho das pessoas que estão envolvidas na produção de determinado produto e também temos que ter em conta a percepção do preço. Por exemplo, nós no início, quando abrimos a loja, nós tínhamos os preços por quilo, apenas. E as pessoas chegavam e diziam, é muito caro. Porque nós, quando vamos ao supermercado, nós não temos percepção de qual é o preço por quilo de determinado produto. Nós compramos uma embalagem de 200 gramas e achamos que faz sentido pagar, por exemplo, 3 euros por uma embalagem de 200 gramas. Mas se eu apresentar o preço por quilo, eu já não vou achar que faz sentido, vou dizer, é muito caro. Porque eu não procurei perceber, quando eu pago 3 euros por 200 gramas, qual é o preço por quilo que estão a praticar. Então eu posso vos dizer que na maior parte, e isto porque é um trabalho que é feito por nós, na maior parte da fruta desidratada, nós conseguimos ter preços mais competitivos do que os preços que aparecem no supermercado. Okay? Ainda que, quando vocês olham, vocês vejam que o preço são 50 euros, por exemplo, por quilo, ou 30 e tal euros por quilo. Okay? No supermercado, nós compramos saquetas de 20, 30 gramas, mais ou menos. Então, é muito difícil nós termos percepção de qual é verdadeiramente o preço daquele produto. Eu pus aqui um exemplo que é das sementes de chia, em que eu fui buscar uma marca branca de um supermercado e em que o preço era 9,95€ por quilo, ou seja, era 1,99€ por 200 gramas. E quando vêm à nossa loja, vocês podem encontrar sementes de chia por 7 euros por quilo. Ok? Ou seja, se calhar eu acho que pagar 1,99€ por 200 gramas está tudo bem, mas se eu chegar cá e vir que são 7 euros por quilo, eu posso achar que é um bocadinho caro. Mas eu não fiz as contas de quanto é que eu pagaria num supermercado no sítio normal onde eu comprava. Então é preciso nós fazermos essas contas. Não sei se isto faz sentido para vocês. Ok. Então, respondendo às perguntas, Elizabeth, a primeira é do café. Sim, o nosso café é em grão. E segundo, o nosso café não é nacional porque nós praticamente não temos produção. Se temos é uma produção muito residual, mas o nosso clima não é propício a que seja feita a produção de café. O que nós temos é café que vem de outros países e que é trabalhado em Portugal. O nosso café é torrado cá em Portugal, torrado em forno a lenha, e por isso nós conseguimos, ok, ainda que não consigamos garantir a 100% as condições de trabalho, nós conseguimos garantir alguma parte do processo porque é feito cá em Portugal. Se ficou claro? Ok. Desculpa estar a olhar para o lado, mas é onde eu vos consigo ver. Depois, está claro, está claro. Ok, a pergunta do arroz é uma pergunta muito pertinente e é uma pergunta que fazem muitas vezes, e na lei, na nossa legislação portuguesa, a venda de arroz a granel está proibida. Provavelmente, ou seja, provavelmente porque é que isto terá acontecido? Eu não sei porque eu não fiz a lei, não é? Mas provavelmente porque é que isto terá acontecido. Antigamente havia contrabando de arroz. O que é que eu quero dizer com isto? Os produtores misturavam arroz de qualidade com arroz que não era de qualidade, ou de anos anteriores. E por isso nós não conseguíamos garantir de alguma forma qual era a qualidade do arroz que estávamos a comprar. Então foi feita a lei, porque antigamente, e eu lembro-me da minha mãe dizer isso, antigamente ela comprava arroz a granel, nos cartuchozinhos de papel, e ela comprava arroz a granel. Entretanto surgiu essa lei e nós pensamos que seja por causa disso. O que é que acontece? Há uma falha na lei, e a falha na lei não prevê a compra a granel de arroz que não seja arroz puro, ou seja, por exemplo, aqueles risotos que já trazem cogumelos desidratados ou que trazem legumes desidratados misturados, ou seja, tudo o que não seja arroz puro, por assim dizer, pode ser vendido. Arroz do normal, que nós compramos em supermercado, em pacotes, esse não pode ser vendido. Neste momento está a haver uma petição, ou seja, já está há algum tempo uma petição, não sei se já foi feito chegar à Assembleia da República, para que a lei seja revista, mas nós sabemos que estes processos demoram muito, por isso, por enquanto, não podemos ter arroz. Ficou claro? Ok. Sim, há alguma maneira de a gente chegar a essa petição também para assinar? Para ajudar alguma coisa? Sim, eu posso procurar e vou deixar com a Sónia e o Paulo, estejam atentos às redes.
Tá, obrigada, Ok. obrigada. De nada. Só aqui tirar nota para não esquecer. Ok. Depois, outro dos mitos que eu quis trazer é que também vem embalado em plástico e por isso não é melhor. Muitas vezes dizem-me isto. Então, mas as coisas vão ter à tua loja como? Eu vou ter à minha loja muitas delas em plástico. Algumas vêm em papel porque podem vir em papel, outras vêm em plástico. Isto porquê? Muitas das coisas, se viessem em papel, iam ficar estragadas. E mais uma vez nós voltamos atrás. O que é mais importante? Reduzirmos o desperdício alimentar. Se nós tivéssemos, comprávamos 5 kg de qualquer coisa, vinha em papel, 3 kg iam para o lixo, o impacto do nosso comportamento seria muito pior. Então, claro, muitas das coisas vêm em plástico. Vêm em plástico porque têm que vir em plástico. Ou seja, não é uma opção virem noutro formato. Ok, claro, haveria outras opções, mas que as empresas ainda não estão preparadas para isso. Já existe, por exemplo, eu sei de uma loja que consegue, com um dos fornecedores, ter acordo e levarem uns baldes grandes de plástico que são reutilizados e depois mandam para trás. Ok, mas é uma empresa que consegue, dentro da produção que tem, fazer esse ajuste. Quando estamos a falar de empresas maiores, muitas vezes eles não conseguem mudar o processo de produção porque eles iam produzir para 100 empresas de uma forma e para uma empresa de outra. Isso não é viável para eles, ok? Então nós tentamos ajustar ao máximo. Nós temos muitos fornecedores que nos enviam, por exemplo, as coisas em caixas reutilizadas, ou seja, não utilizam uma embalagem nova para trazer os produtos, trazem noutras embalagens que já tinham. Temos fornecedores que nos mandam na embalagem original que vem do fornecedor anterior ou do produtor. Eu não sei se posso ir buscar um exemplo. Deixem-me só aqui buscar um exemplo para vos mostrar. Então, por exemplo, nós agora temos tâmaras Medjool e elas vêm até nós em embalagens de 1 kg. E nós podemos pensar, 1 kg é muito pouco. Ok, 1 kg é muito pouco, mas são as embalagens que vêm desde o produtor. Elas já passaram por 2 fornecedores, além de nós, e continuam na mesma embalagem. O que acontece muitas vezes é que as coisas vêm num tipo de embalagem, chegam a um dos fornecedores e é trocado por uma embalagem mais pequena, chegam a outro fornecedor a seguir e é trocado ainda por uma embalagem mais pequena. Okay? Nós temos as tâmaras que vêm, eu não sei se... Ok, vêm assim, vêm numa caixinha pequenina de 1 kg, e o que nós fazemos, inclusive, é, se os nossos clientes quiserem comprar 1 kg de tâmaras, nós mandamos na embalagem. Precisamente na embalagem que vem. Ela está fechada, como vocês podem ver. Ela vem assim com esta película de plástico para que não se estrague. E esta é a embalagem que chega até nós. Nós não trocamos a embalagem, nem o nosso fornecedor. Nem o fornecedor antes de nós troca a embalagem, ela vem diretamente do produtor assim. Ok? Então, um dos mitos, que é o que também vem em plástico e por isso não é melhor, é mentira, porque nós temos embalagens de monoproduto, que foi aqueles sacos transparentes que eu vos mostrei, que são mais facilmente reciclados e são maiores. Temos também em tal maiores quantidades, não é? Ou seja, enquanto para mim viria num saco de 200 gramas, para a loja vêm em sacos de 2, 3, 5 quilos, 10 quilos, dependendo do produto. Okay? E também porque existe uma obrigatoriedade de separação de resíduos, por exemplo, nós por sermos uma loja pequena neste momento ainda não temos, mas a partir de um determinado valor de produção de resíduo, a empresa tem obrigatoriedade de reciclar. Enquanto vocês em casa, e vocês têm se calhar essa consciência, existem pessoas que reciclam e existem pessoas que não reciclam. Ou seja, não é algo obrigatório. E também, falamos da conservação do produto. Muitos dos produtos têm efetivamente que vir em plástico, caso contrário, perderiam qualidade e teriam de ir para o lixo. E não é isso que nós queremos. Não sei se surgiram mais dúvidas. Não? Ok. Parece que não. Por último, eu coloquei aqui um slide que se chama Comportamentos Simples a Adotar. E então eu fiz assim, uma espécie de um saquinho, só aqui ajustar, em que eu coloquei algumas das coisas que nós podemos utilizar para fazer compras. Assim, o saco não pesa muito, ok? Nós podemos levar o saco para qualquer lado. Então o que é que eu coloquei dentro do saco? Olha, eu começar por estes frascos assim enormes. Estes frascos são frascos de proteína que um desportista toma e que mete ao lixo.
seja, ele é capaz de por semana meter um frasco destes ao lixo. Pronto, ele neste momento não tem outra oportunidade e pior que isto seria vir em saquetas, por isso isto já é uma boa redução de plástico. E então nós aproveitamos estes frascos e o que é que eu posso trazer aqui dentro? Tudo. Eu posso trazer aqui dentro farinhas, o frasco pesa pouquinho, por isso não me incomoda muito ir às compras, não é de vidro, não parte. Posso meter farinhas, posso meter frutos secos, posso meter aveia, flocos, qualquer coisa ou até detergente. Por exemplo, o detergente em pó para a máquina da louça faz todo sentido meter num frasco destes. E se vocês vierem à nossa loja e quiserem, nós podemos arranjar frasquinhos destes, ok? Por isso, nós tentamos ter as coisas para poder também facilitar o processo aos nossos clientes. Além desse, este frasco. Alguém sabe o que é? Okay, lexívia, leite. Iogurte. Este é um frasco de iogurte que nós recebemos, porque às vezes alguns clientes deixam-nos ficar as embalagens que já não precisam. Este frasco era de iogurte, pronto, sendo que já não vai ser usado para iogurte, pode ser usado para detergente. Aqui não se vê muito bem, ok. Pode ser usado para detergente, pode ser usado para... há pessoas que preferem assim em garrafa meter, por exemplo, os flocos. Não sei, há muito mais coisas que podemos colocar aqui dentro. Por exemplo, tem alguma sugestão? O que é que colocariam aqui dentro? Por exemplo, o café, podia ser uma boa opção. Ou seja, tudo o que couber aqui dentro, podem colocar. Mais. Vamos ver se eu não faço cacos. Ok, frascos de vidro. Ok, qualquer frasco serve. Este provavelmente deve ter sido noutra vida de Nutella ou algo do género, digo eu, sim, pela forma, normalmente é. Este provavelmente foi de feijão ou de alguma leguminosa. Pronto, podemos aproveitar os frascos que nós compramos, podemos aproveitar e depois usá-los as vezes todas até que um dia aconteça uma desgraça e eles partam, até que a gente deixe de estar neste planeta, porque o vidro vai continuar cá, ok? Ele é muito mais duradouro do que nós, então vamos usá-lo ao máximo. E também tem a vantagem de poder ser reciclado muitas vezes, por isso temos que ter esse cuidado. Ok, pode já não servir, mas vamos sempre pôr na reciclagem. Além disso, porque pode ser mais prático porque fica muito pesado, podemos usar sacos, por exemplo, de pano. Nós temos estes assim, à venda cá na loja, e temos uns mais pequeninos. E ainda podemos usar sacos de papel de outras coisas. Eu não quero fazer publicidade, mas pronto, este saco, eu tive que ir à padaria, não tinha nenhum saco que pudesse, e agora com o Covid também não dá muito jeito. Então, eu posso usar este saco para trazer outras coisas. Nós temos uma cliente que até é sacos da farmácia traz, ok? Nós podemos usar qualquer coisa, qualquer embalagem que seja útil para o nosso processo de compra. Por exemplo, as sacas de plástico, nós a seguir vamos dar uma volta pela loja. As saquetas de plástico que vocês levam daqui da loja, vocês podem guardar e trazer novamente, não há qualquer problema. Ok? Pronto, e acho que assim, no modo geral, era isto que eu tinha pensado. Digam-me perguntas, curiosidades. Luciana, sim. Isto da questão de levar sacos connosco é uma questão de hábito, que as pessoas acho que ainda não estão muito consciencializadas para isso. Eu na minha carteira, na minha mochila, ando sempre com um saco do género do que tu mostraste agora e com os sacos para trazer a fruta, para trazer a farinha, para trazer... Isso ocupa tão pouco espaço na nossa carteira, e normalmente a carteira das mulheres não é assim muito pequenina. Portanto, é tão fácil, para ir ao pão, eu não consigo comprar pão que não seja nos meus sacos de pano, porque para mim, por exemplo, se eu vou a um supermercado ou se eu vou a qualquer local em que eu não tenho o meu saco de pão, eu não compro o pão, não consigo, fico aflita só de pensar que vou estar a desperdiçar. E isto é tudo uma questão de hábito, porque eu já faço isto há muitos anos e se as pessoas começarem a habituar-se, é tão fácil, mas tão fácil não desperdiçar. Isto foi apenas um comentário. Uma partilha. Sim, mas faz todo o sentido. E muitas pessoas que eu conheço costumam dizer que têm sempre como se fosse um kit de compras no carro, onde tem o saco, alguns frascos, algumas embalagens, precisamente para não correrem esse risco. Ou seja, acontece algum imprevisto e têm que ir ao supermercado sem estar a contar, ou têm que ir comprar alguma coisa sem estar a contar, elas têm sempre esse kit no carro que podem recorrer e utilizar. Sim, porque quem já faz isto há algum tempo
custa um bocadinho não fazer. É uma coisa mesmo que dá cabo, quase o nosso estômago, estarmos a desperdiçar algo que sabemos que pode não ser desperdiçado, não é? Porque podemos evitar. Exato. É isso mesmo, é tentarmos criar um hábito. E o consumo é muito isso, é nós criarmos um tipo de consumo diferente, um consumo que passa um bocadinho daquilo que é quase que o fast fashion, ou o fast food, sabem? Tudo o que é mais rápido, para conseguirmos ter um consumo que nos faça sentido. Ou seja, que nós consigamos dizer, eu realmente ponderei, eu pensei naquilo que é o meu consumo. Eu digo muitas vezes, é muito fácil chegar a uma loja tipo Primark, tipo Bershka e assim, e comprar muita coisa, porque as coisas são baratas. Agora, quando eu olho para aquilo e penso, em que condições é que isto foi feito? Qual é o impacto que isto vai ter no mundo? E depois ainda penso, e quantos trapos é que eu já tenho em casa que não uso? Não é? Quando eu faço este raciocínio todo, eu muitas vezes perco a vontade de trazer, eu digo assim, é muito linda, de certeza ficava muito bem, mas eu já não quero levar, porque eu fiz este processo todo de pensar qual foi o impacto que isto teve no mundo até agora e qual é o impacto que eu vou ter ao descartar esta roupa, por exemplo. E se calhar, vocês podem nunca ter ouvido isto, a maior parte da nossa roupa é feita de poliéster, que é um tipo de plástico. Quando nós lavamos a nossa roupa, as nossas máquinas não estão preparadas para filtrar os microplásticos que saem da roupa. Então, cada vez que a nossa roupa vai para lavar, a nossa roupa liberta plástico para a água. Essa água, ainda que seja filtrada, não são filtrados microplásticos e vai parar ao mar com microplásticos. Okay? Isto pode ser um bocadinho duro e difícil de perceber, mas, por exemplo, quanto menos vezes nós lavarmos a nossa roupa, melhor. Melhor nós preservamos a nossa roupa e melhor nós preservamos o planeta. Pôr a roupa a arejar é um comportamento super simples. É fazer assim à roupa e meter lá no estendalzinho a arejar. Ok? Recebemos agora uma pergunta. Eu gostava de conseguir ler as perguntas. Eu queria fazer uma partilha. Sim, claro. Aqui em casa não temos o hábito de levar pelo menos sacos para fruta ou para o pão e então reutilizamos os sacos para separar a carne. Ok, por exemplo. Como somos cinco aqui em casa, a minha mãe põe a carne a contar para os 5. Às vezes põe 5 bifanas, outras vezes põe muito mais, depende do que é para fazer. Outras vezes mistura salsichas com bifanas, porque os pequenos não gostam de salsichas frescas. Coisas que eu faço é dos cadernos da escola, já se estiverem completamente cheios, guardo. Pode ser preciso para outra coisa qualquer. Agora, se ainda tenho folhas disponíveis, eu reaproveito. Muitas vezes os meus cadernos já estavam todos riscados e levava para a escola e escrevia nas outras folhas. Entretanto, o meu estojo, minha bolsa, estragou e a minha mãe queria comprar outra bolsa. Eu disse, não mãe, não é preciso. Eu tenho aqui um saco, aqueles que fecham, e utilizei ela. Mas isso tem algum jeito? Eu gosto dele assim. E era algo que já tinhas e que pudeste dar outra utilidade e aproveitar. Sim. Isso é muito bom, olha Jéssica, obrigada pela tua partilha, foi muito bom mesmo. E sim, nós podermos aproveitar o que nós já temos, ou o que nós temos que de alguma forma, que não depende de nós e que nos vai chegar, nós podemos aproveitar o máximo de vezes possíveis. Seja para, por exemplo, tu dizias do arrumar a carne, seja para depois de arrumar a carne, nós podemos utilizar esses sacos para o lixo. Ok, Luciana, temos aqui uma questão também do Paulo, em que ele diz, na questão da reciclagem, embalagens de monoproduto são o ideal para o plástico, mas em relação ao papel ou ao cartão, a lógica é a mesma? Ok, então, o papel, o ideal era que nós usássemos papel reciclado, era o ideal, porque cada vez que nós estamos a usar papel novo, isso implica o abate de árvores. Quando nós não podemos garantir, por exemplo, que o papel é reciclado, ou seja, quando nós não conseguimos de alguma forma ter papel reciclado, nós temos que tentar que o papel tenha, eu há bocadinho estava à procura para vos tentar mostrar, mas eu não consegui procurar o suficiente, que tenha um símbolo de florestas geridas sustentavelmente, ou seja, são florestas em que não fazem o abate de árvores de uma ponta à outra, em que deixam de ter árvores, são florestas em que as coisas são feitas muito à medida do que a natureza precisa, ou seja, se eu tenho uma árvore que neste momento não está a evoluir porque outra árvore grande está a precisar de mais espaço ou assim, eu vou cortar esta mais pequena e vou deixar a grande crescer. Por exemplo, ok? São geridas de uma forma a que a floresta seja sustentável. Depois, no descarte, nós temos que ter cuidado porque
todo o papel que tenha gordura, qualquer tipo de gordura, não pode ser reciclado. Então, se eu colocar, por exemplo, se vocês vierem à minha loja, e esta é uma das lacunas que nós temos, mas que ainda não percebemos como é que podemos resolver, se vocês vierem à minha loja e comprarem ameixas, eu vou-vos mandar as ameixas, a menos que vocês tenham trazido uma embalagem, eu vou mandar as ameixas num saco de papel. Esse saco não pode ser reciclado. Ok? Esse saco tem gordura e se nós colocarmos esse saco no ecoponto, esse saco vai inviabilizar a reciclagem de muito mais produto do que só aquele saco. Então, sempre que tiver gordura, não pode ir. Por exemplo, caixas de pizzas, que é uma das dúvidas muito grandes que surge, não podem ir para reciclar, a menos que seja a tampa de cima e que não tenha nenhuma ponta de gordura. O que vocês podem fazer, e nós fazemos isso muitas vezes em casa, é recortar, tipo crianças, recortam a parte que tem gordura e metem essa para o lixo, e a parte que não tem gordura pode ir para reciclar. Okay? Esse é um dos grandes cuidados que nós temos que ter na reciclagem do papel. Não sei se respondi. Eu penso que sim, penso que respondeste. Ok, há mais alguma questão? Sim, tenho uma pergunta. Eu guardo as reciclagens todas e mais algumas, desde já há alguns anos, para fazer frascos, para pôr fotografias, para fazer imensas coisas. Tu aceitas frascos, se a gente levar aí, faz-te falta ou não? Normalmente o que nós fazemos é nós gerimos, nós não queremos ter aqui toneladas de frascos. Não é? Okay. O que nós tentamos fazer é, nós recebemos, nós lavamos-los todos, trazemos novamente e quando as pessoas vêm e não precisam de, ou seja, precisam de frascos, ou porque não trouxeram ou porque não têm, nós facilitamos esses frascos às pessoas, mas são sempre frascos que nos são dados a nós. Ok. Então, meia dúzia pode ser, agora uma tonelada não é? É que eu tenho aqui muitos e acaba por não ser sempre preciso, então quando for aí já levo mais um ou dois. Ok, uma tonelada nós não temos capacidades para aceitar. Não, nem eu tenho em casa, eu acabo por usar todos praticamente. Não sei se há mais alguma dúvida. Não? Ok. Então se calhar podemos tentar dar uma voltinha agora que eu acho que não está nenhum cliente na loja. Podemos dar assim uma voltinha rápida, até porque eu vou estar sem máscara para ser mais fácil vocês me perceberem. E se entretanto aparecer algum cliente, pronto, eu terei que sair, ou então pôr a máscara, ok? Então vamos ver se eu consigo fazer isto. Primeiro eu vou se calhar desligar a partilha de ecrã, porque deve ser isso que vocês estão a ver neste momento, não é? Ok. Não, agora provavelmente conseguem me ver a mim, digo eu. Sim. Não sei, bem. Ok, então vamos tentar. Então, eu se calhar vou à entrada, esperem lá, porque a gente a fazer isto fazemos em condições. Pronto, então nós vamos entrar na loja, ok? Esta é a loja. Então, aqui deste lado nós temos os produtos alimentares todos a granel e vocês podem levá-los assim em sacos de papelinho, que são os nossos sacos, mas idealmente vocês trazem as vossas embalagens. Nós temos 2 tamanhos de sacos, não sei se consigo mostrar, porque eu não vejo nada. Ok, pronto. E estes sacos são gratuitos, vocês podem levar, ainda que no futuro o que nós gostássemos era não ter que ter estes sacos. Ou seja, todas as pessoas trazerem as suas próprias embalagens, nós não precisarmos ter esta solução. Pronto, então temos assim os frascos todos. Temos, só assim para adoçar o apetite, porque daqui a bocadinho à hora do almoço temos bolachas muito boas. As nossas bolachas vêm frescas praticamente todas as semanas, são feitas cá em Águeda por pasteleiros certificados e nós tentamos sempre mandar vir pouca quantidade, ainda que isso seja às vezes uma queixa dos nossos clientes, mas precisamente para que as pessoas as possam comprar mais frescas, o mais fresco possível, porque elas têm 2 semanas de validade, então nós preferimos mandar vir todas as semanas em menor quantidade para terem sempre fresquinhas. Mais, temos também flor de sal e sal da nossa ria de Aveiro, que nós fizemos questão de ter sal nosso, nós temos porque é que temos que ir comprar fora, não é? Pronto, temos assim os nossos sacos, vocês também podem adquirir. Além destes, temos estes de pano, como eu vos falei há bocadinho, temos este tamanho assim maior e temos também um tamanho mais pequenino, que às vezes pode dar jeito até para levar assim umas bolachinhas. Pronto, deste lado temos os detergentes, como eu vos tinha mostrado, eles têm assim umas torneirinhas, né? E nós podemos usar, olha, por exemplo, esta embalagem andava lá em casa há anos, era de, ok, lavem em cera, a embalagem acabou e eu trouxe para cá, porque se algum cliente precisar, eu posso dar a embalagem, podem levar e trazer sempre nesta embalagem os detergentes. Se vocês tiverem embalagens dos vossos detergentes antigos, essas embalagens são as ideais, porque elas são muito fortes, aguentam muito tempo, normalmente não partem, porque é um plástico mais resistente, por isso, para detergentes eu aconselho sempre a guardar embalagens do detergente anterior.
Além disso, temos então, desculpem, temos então os produtos de higiene, por exemplo, nós agora temos também sabonetes a granel. Estes sabonetes, eu posso pegar, não? Ok. Por exemplo, este aqui é para acne, okay? Ele vem assim em barra, pronto. E nós vendemos assim a granel, porque nós não precisamos da embalagem cada vez que compramos um sabonete, porque é basicamente para levar daqui até casa, então não faz sentido termos uma embalagem nova, e nós tentamos ao máximo poder ter produtos assim, ainda que muitas vezes não seja possível. Estou a tentar pensar o que é que vos posso mostrar mais. Olha, posso-vos mostrar as lufas, elas vêm assim, vêm como se fosse desidratadas, não sei bem. Elas vêm secas, não é? Então elas ficam muito pequeninas e depois elas alargam e ficam muito molezinhas quando nós colocamos em água. Temos toda uma gama de shampoos de 3 marcas diferentes. Desodorizantes, por exemplo. Desodorizantes que nós temos alternativos ao típico desodorizante, deixa-me ver se eu consigo aqui abrir, são assim, como se fosse um batom, sabem? Um stick de batom, que vem assim, estão a ver? Ok. E a embalagem no final é descartada, mas é toda de papel. Deixem-me ver se tem aquele símbolo que eu vos queria mostrar. Eu vou procurar aqui o símbolo em algum produto. Pronto. E temos também assim em latinha, que é só passar o dedo e usar. Mais coisas. Temos pastas dos dentes diferentes. Temos também estas que normalmente ninguém conhece, por isso eu vou mostrar. Deixa-me ver se eu consigo abrir para vos mostrar melhor. Ok. São, parecem pastilhas, não é? Parecem, não são? São pastilhas dentífricas. Então, isto substitui a pasta dos dentes, ou seja, isto é a pasta dos dentes, só que em forma sólida. E o que acontece é, nós colocamos uma pastilha na boca, nós mastigamos 2 ou 3 vezes, a pastilha começa a dissolver e a seguir escovamos os dentes normal. Isto é muito prático para pessoas que viajam muito, porque nas viagens normalmente não podemos levar líquidos ou podemos levar só até um X, e dá muito mais jeito levarmos assim uma caixinha pequenina com 2 ou 3 pastilhas, que é o que precisamos para aquele tempo, do que estarmos a levar uma bisnaga deste tamanho, não é? Então, ok, aquilo é uma boa solução para quem viaja ou para quem, por exemplo, lava os dentes no ginásio, no trabalho, lava em casa do namorado, em casa do pai, em casa... Pronto, anda sempre assim... Nunca é muito certa a vida, não é? Assim leva só umas pastilhinhas pequeninas. Pronto, e depois temos aqui produtos para casa, mais de utilidade. Uma coisa que toda a gente pode fazer é substituir a garrafa de água, não custa nada, ok? Tipo, em vez de usarmos uma de plástico, usamos estas. Até porque este plástico tem um impacto muito grande na nossa saúde. Quando as garrafas foram feitas para ser descartadas, nós quando as reutilizamos já estamos a correr esse risco. Então elas em contacto com um bocadinho de calor que seja, não é preciso ser ao sol direto, elas libertam microplásticos para a água e quando nós ingerimos a água estamos a beber microplásticos. Então essas garrafas temos mesmo que as descartar, ou se as usamos que não seja pelo menos para nós bebermos, mas o ideal é nós substituirmos a garrafa por uma reutilizada e que não seja de plástico. Pronto, eu não sei se tem alguma questão, eu não sei bem se tem alguma questão, alguma curiosidade. Luciana, temos aqui outra questão do Paulo que diz assim, mais uma dúvida. A loja recebe produtos para compostagem? Ok. A loja recebe produtos para compostagem? Eu separo sempre os resíduos orgânicos e gostava de ter um lugar próximo para onde os deixar. Ok. Então, olha, Paulo, só para dizer que acertou no jackpot. Essa era uma das coisas que nós gostávamos muito de conseguir fazer. Nós neste momento ainda não conseguimos, quem sabe no futuro. O nosso objetivo era ter acordo com um grupo de agricultores ou alguns produtores de legumes, por exemplo, que pudessem receber o composto, ou seja, recolhê-lo na nossa loja ou nós entregarmos e que pudessem fazer composto com esses resíduos. Neste momento nós ainda não conseguimos isso, mas dizer que, ainda que não seja a melhor solução, existe uma solução em Águeda. Nós temos um centro de compostagem onde normalmente são depositados resíduos maiores, como cortes de árvores ou assim, que fica ao pé da Escola de Condução Miguel Silva, em Águeda mesmo. Lá ao lado tem um centro de compostagem, que é o centro de compostagem da Câmara, e pode depositar lá os resíduos. Sim, de respostas que nós temos neste momento são muito poucas. Essa resposta eu sei que nós temos, e o ideal seria nós podermos ter, principalmente dentro da cidade, para pessoas que vivem mais em prédios e assim, era nós termos compostores comunitários, onde toda a gente pudesse deixar os seus resíduos e onde fosse feita a compostagem
e depois, por exemplo, os trabalhadores da Câmara que tratam dos jardins pudessem utilizar isso para fazer, pronto, para adubar as plantas. Mas essa é a resposta que neste momento existe, nós também ainda não conseguimos ter uma resposta. Eu ia só perguntar aqui à Inês Santos, sim Inês, és tu. Eu sei que ao lado da biblioteca há hortas comunitárias, eu penso que há lá um compostor, é verdade Inês, sabes se há? Desculpa, não estava aqui o meu microfone a colaborar. Olá, bom dia. Sei que não tenho a certeza neste momento, deixa-me só recapitular. Há ali realmente uns talhões que são da Câmara Municipal, geridos pela Câmara, e que são cedidos aos municípios que queiram explorar pequenas áreas na área, com produtos que queiram pôr ali a desenvolver-se e criar-se assim a sua pequena horta, nomeadamente e especificamente para quem não tenha um espaço próprio para fazer isso. Como dizia a Luciana, quem viver em apartamento e tiver um bocadinho de jardim, pode então explorar ali de forma gratuita os seus alimentos. Acho que há ali um espírito muito engraçado entre as pessoas. Nesta fase, se calhar, está um bocadinho menos explorado, porque não podemos estar muito próximos. Mesmo assim, aquilo é espaçoso, ninguém se atropela. E penso que sim, que há lá uma área onde onde as pessoas põem os resíduos das suas agriculturas, das suas culturas, e depois aquilo vai se compondo e vão usando o composto para voltar a pôr na terra. Mas não consigo dizer agora de repente se é só para uso deles ou se mais alguém pode pôr, porque se abrirmos também muito a toda a gente, se não houver um determinado controle, pode ser complicado depois aquilo ter bom resultado, mas podemos explorar mais e depois saber e passar a mensagem. Ainda bem que falaram nisso, porque durante o ano, olha, estamos em 2021, durante o ano 2020, no final do ano 2020, nós tivemos uma aluna da Engenharia do Ambiente que nos apresentou, foi ao laboratório, foi ao ACE Laboratório, ali em Águeda, e apresentou um projeto, uma ideia-projeto, no sentido de dinamizar mesmo essa zona. Portanto, isso de facto foi um projeto que foi desenvolvido. Tivemos ali algumas semanas a conversar e pronto, desenvolvemos um projeto e foi apresentado à Câmara, pronto, e agora estamos à espera de alguma resposta, se de facto é para avançar ou não, portanto, mas agora temos que aguardar. Mas é engraçado terem focado esse assunto, porque esse assunto também não é só uma preocupação nossa de quem se preocupa com esses temas, mas de alguém, e as pessoas começam também a preocupar-se e neste momento também têm um local onde podem ir, de facto, depositar, digamos, as suas ideias e eventualmente desenvolver o projeto e depois, porque não, executá-lo. Está bem? Obrigado por terem focado isso. Sim, se calhar também podemos deixar a nota ao Paulo e à Sónia de poderem transmitir à Câmara que seria importante termos compostores comunitários pela cidade, como já acontece em algumas cidades cá em Portugal, e que deveria haver essa resposta, nem só, ou seja, nós sabemos que vai haver obrigatoriedade de recolha de resíduos orgânicos nos restaurantes e em outras superfícies comerciais, mas nem só essa obrigatoriedade de recolha nesses locais, como também o poder haver uma resposta para a comunidade no geral, para não terem que sair tanto de perto de sua casa e poderem, por exemplo, ter no jardim, à porta de casa, um compostor, como nós sabemos que existe noutras cidades e por isso é possível e haver algum apoio para essas iniciativas. Por isso, se calhar, é bom também que o Paulo e a Sónia estejam cá, porque assim também dão uma ajudinha. Já várias pessoas fizeram esse pedido e nós transmitimos à Câmara. Nós ali no Águeda Smart City somos um veículo entre a população e a Câmara e tentamos sempre aquilo que nos pedem, nós tentamos sempre direcionar para a Câmara. Nem sempre as soluções são fáceis, não é? Até porque isto da compostagem, nós temos que pensar o seguinte: se for um compostor comunitário, as pessoas têm que perceber aquilo que podem ou não pôr no compostor. Se for um compostor comunitário em que seja a Câmara a gerir, é uma coisa. Se for um compostor para as pessoas poderem retirar de lá o seu composto, para, por exemplo, irem pôr nos vasos, é preciso ter cuidado com aquilo que se põe no compostor. Não é? Porque, por exemplo, as comidas cozinhadas não se deve depor se for um compostor normal, nosso, caseiro. Portanto, isso vai requerer também um bocadinho de educação, depois de sensibilização, para as pessoas perceberem aquilo que podem ou não podem pôr no compostor. Isso é muito importante também. Olha, pegando nisso, se calhar, falar de um assunto que eu acho importante nós também abordarmos e que por acaso eu não tinha pensado nisso, mas, ou seja, não tinha pensado em partilhar sobre isso, mas que se calhar é importante e também vai um bocadinho nesta linha. Muitas vezes nós
nós seres humanos gostamos de nos tranquilizar a nós próprios, faz parte da nossa essência. E muitas vezes nós tranquilizamos-nos dizendo, não, mas eu compro não sei o que é biodegradável. É muito importante nós percebermos o que é biodegradável e o que é que não é. A maior parte dos produtos que se compram nos supermercados e que dizem ser biodegradáveis não são. Porquê? Ou melhor, não são da forma que nós imaginamos. Eles são biodegradáveis em compostores industriais que passam por um determinado processo. Não são biodegradáveis se eu puser no meu compostor de casa ou se eu deixar na berma da estrada. Então é importante nós fazermos essa distinção. Por exemplo, agora anda muito em voga as fraldas biodegradáveis, ou as toalhitas biodegradáveis. É preciso nós percebermos que elas são biodegradáveis num compostor industrial, que é para onde não vai o nosso lixo. O nosso lixo em Portugal vai quase todo para aterro, ok? Então, no aterro, como não existe oxigênio, não vai ser biodegradável, vai só ficar a fazer monte. Okay? É preciso nós percebermos isso. Não descansarmos a nossa mente de humano e dizer, não, mas eu estou a fazer super bem ao ambiente porque eu estou a comprar biodegradável. Mas não é. Ou seja, ou melhor, não vai ser no sítio onde nós vamos depositar. Se nós tivéssemos compostores industriais a funcionar, nós poderíamos colocar lá e seria sim biodegradável. Se nós colocamos no lixo comum, ele vai parar a um aterro e não se vai degradar porque há falta de oxigênio. Então é preciso nós ponderarmos estas respostas todas e não só dizer, não, porque é biodegradável é melhor. Ok? Então, agora que eu já consigo ver os comentários. Eu li que... eu li que mesmo uma casca de banana... Ok. Desculpa, Jéssica, não te estamos a conseguir ouvir. Tenho a impressão que a Jéssica ficou sem linha. Pelo menos a imagem está totalmente... já está. Ok, já está, podes falar. Conseguem me ouvir? Sim. Ok, acho que agora voltou. Ou então não. Sim, podes falar, estamos a ouvir. Jéssica, nós estamos a ouvir, podes colocar a questão. Era que eu li que uma casca de banana natural, que se tirarmos para o chão, mas na natureza ela vai se decompor, vai seguir o seu ciclo. Agora, se ela seguir para um aterro sanitário, ela vai demorar anos para se decompor, devido à quantidade de lixo que lá está, que não é como ela, não é biodegradável, não é natural. Ok, não tem só a ver com isso, Jéssica, tem mesmo a ver com a falta de oxigênio que existe nos aterros, ou seja, como os resíduos são colocados uns em cima dos outros, os de baixo não vão ter oxigênio e para existir a compostagem, ou seja, para eles se degradarem, tem que existir a ação de oxigênio para que as bactériazinhas e os animaizinhos que lá andam que nós não vemos trabalhem, né? Então eles precisam de oxigênio e por isso se não houver oxigênio não vamos conseguir que isso aconteça. Outra coisa importante, olha, isto é tão bom vocês partilharem coisas, porque vocês lembram-me de assuntos importantes. As etiquetas da fruta não devem ir para o compostor, elas ficam lá. Elas não se degradam porque têm plástico, ok? Então, antes de comer a banana, tirem sempre a etiqueta, ou antes de comer a maçã, tirem sempre a etiqueta e metam para o lixo comum, porque isso aí não adianta ir para compostor nenhum, ok? Então, tem aqui questões. Ok, então uma já está respondida, que é sobre podermos ir buscar composto. Sim. Enquanto estás a falar, nós temos estado aqui a dialogar por escrita. Ok, então... Ok, Sim. pronto. Então vocês também vão tentar saber e depois também divulgam nas vossas redes sociais, certo? Sim, claro, obviamente. Nós vamos ficando todos atentos. Okay. Já agora uma curiosidade, ainda não tem data marcada, aliás tem data mas cá vai ser alterada, mas para abril vamos ter um workshop de desperdício alimentar no Águeda Smart City e estamos a preparar também um workshop sobre isso das marcas verdes, serão verdes ou não. Portanto, contei já com estes 2 workshops. Entretanto, também vamos ter um de Instagram para pequenos negócios, já que agora estava a falar nos outros workshops. Portanto, aqui no Águeda Smart City tentamos chegar perto da população e das lojas para ver se conseguimos mudar e sensibilizar alguns hábitos, e penso que é importante. E aquilo que há pouco falaste, Luciana, o Lixo Zero da Ana Milhares, o livro,
vale a pena todos lerem. Eu acho que nós não podemos ser exagerados em tudo aquilo que não conseguimos fazer, porque há coisas que nós não conseguimos mudar, mas se mudarmos um pouco daquilo dos nossos comportamentos diários, e esse livro é importante, porque mostra-nos algumas, no fundo é a opção de vida da Ana Milhares, mas nós podemos também optar por algumas dos modos de vida dela. Não quer dizer que nós façamos tudo igual, porque vai tudo depender do nosso modo de vida, daquilo que nós fazemos, do que podemos ou não, não é? Do sítio onde vivemos, que é muito importante. Sim, porque depois é tudo uma questão de hábito. Não, e quando vivemos em grandes cidades nós temos outras oportunidades, por exemplo, que nós cá não temos. Eu não conseguiria usar transportes públicos de maneira nenhuma, porque eu não tenho transportes públicos ao pé da minha casa, não é? Então essa não seria uma opção para mim no sítio onde eu vivo. Então é adequar um bocadinho aquilo que é possível à minha vida, ao meu trabalho, ao sítio onde eu vivo, até às pessoas que estão à minha volta, não é? Por exemplo, a coisa que me incomoda imenso são balões, eu confesso, eu sou muito incomodada com balões. Eu cada vez que vou a algum lado e vejo balões, aquilo para mim é um desespero. Pronto, e se eu for a uma festa e tiver balões, eu não vou dizer, olha, vou-me embora da festa porque tem balões, não é? O que eu posso dizer é, olhem, eu no final vou ajudar-vos a arrebentar os balões todos e a metê-los no sítio certo. Exato. Porque eu não posso mudar a outra pessoa, eu vou tentar mudar a forma como eu me vou comportar perante a situação da outra pessoa. E vou sempre respeitar as opiniões e as decisões dessa pessoa. Eu não vou dizer, então não te adianta nada fazeres não sei o quê porque não fazes não sei quantos. Não, eu não estou a ajudar em nada a outra pessoa a querer fazer mais e melhor. Tanto é que no meu processo eu não gostaria que as pessoas chegassem ao pé de mim e dissessem isso, e dissessem assim, que é que adianta abrires uma loja em que tentas, que tens como ideal a sustentabilidade, o desperdício zero, se tu comes carne. Ok, e eu como carne e há outras montes de coisas que eu faço melhor e que eu consigo fazer e que eu consigo mudar. Ok, todos os passos são válidos, seja porque processo for. Se nós já demos o primeiro passo e dissemos assim, não, eu quero fazer alguma coisa melhor, ok, nós estamos no bom caminho, não é? Eu posso ter uma loja e dizer às outras pessoas, olha, tipo, comprem a granel, olha, comprem produtos mais sustentáveis, e depois ter que comprar uma camisola numa loja fast fashion porque não encontrei mais lado nenhum, nem encontrei em segunda mão. Está tudo bem. Ok, pode haver um dia em que, não, hoje apetece mesmo um bife de vaca e eu sou a pessoa mais preocupada do mundo com isso. Eu detesto, eu adoro carne de vaca e fico tipo, não quero. E eu tento ter esse cuidado, mas há um dia em que me apetece tanto, ok, e o que é que eu vou depois fazer? Ok, se calhar eu vou abdicar de comer aquele chocolate que eu também gosto. Se calhar eu vou abdicar de andar de carro esta semana e vou tentar fazer o máximo a pé. Ok, é uma questão de equilíbrio. Sim, e nós quando aparecemos com essa atitude muito de punição para os outros, não damos vontade às outras pessoas de mudar. Então, valorizar cada passinho que nós damos é muito importante. Sim, os pequenos gestos são super importantes. Se toda a gente mudasse uma coisinha que fosse, não tem noção. Aquela coisa que eu dizia, se toda a gente deixasse de desperdiçar a comida, nós tínhamos comida para o mundo todo, imaginem. E era um ato tão simbólico como a pessoa deixar de desperdiçar a comida. Todas as pessoas deixarem de desperdiçar a comida. Não estamos a dizer, todas as pessoas vão ser vegetarianas, nenhuma pessoa vai andar de carro, nenhuma pessoa vai viajar de avião, nenhuma pessoa vai comprar fast fashion. Não estamos a dizer nada disso, estamos a dizer, ninguém desperdiçar comida em casa. É uma coisa acessível a toda a gente. Exato. E tinha um impacto muito grande. Nós estamos aqui todos na conversa e já passou um quarto de hora da nossa hora. Porque a conversa era má. Pois, e eu nem tinha reparado porque estou interessantíssimo no tema, mas pronto, eu não sei se há mais questões. Luciano, não sei se tens mais alguma coisa a dizer, o que é que tu achas? Ok, vamos esperar pelas questões. Sim, o tema foi interessante, diz a Elizabeth, para mim também foi extremamente, totalmente elucidativo, posso dizer, Luciana. Acho elucidativo e muito útil, obviamente, não é? Eu acho que cumprimos o objetivo de sensibilizar e alertar para aquilo que são os nossos comportamentos, que mais tarde ou mais cedo vamos ter que os fazer, porque o caminho que estamos a levar
não nos abona nada, não é? Nem a nós, e depois quem vai, de certeza, serem os grandes prejudicados vão ser as próximas gerações. Provavelmente a nossa já está a sentir, sabemos isso, mas não irá sentir, se nós não mudarmos comportamento, não está a sentir neste momento aquilo que as próximas gerações vão sentir, nós nem imaginamos, não é? Mas pronto, eu acho que foi um tema interessantíssimo, ainda bem que trouxemos aqui a Luciana, eu penso que ela de facto cumpriu aquilo que se pretendia. Não sei, da minha parte, eu penso que está cumprido, não sei se há mais alguma questão, se alguém quer dizer mais alguma coisa. Nós estamos abertos a questões, vejam lá. Eu queria agradecer, acho isso importantíssimo, eu estou sempre muito interessada em tudo que tem a ver com sustentabilidade. A sustentabilidade é um tema assim enorme, vai da alimentação até à nossa própria casa, até o consumo da água, imensas coisas. Eu sou mãe de 2 filhas e tento, a nossa pegada verde tem de ficar. Nem que seja na nossa casa, acho que as nossas filhas depois levarão essa pegada aos amigos e levarão a todos. E acho que tudo passa por cada um de nós, se cada um tiver um gesto simples, basta. A reciclagem é básica, acho que toda a gente já faz reciclagem básica, entre aspas. Mas há coisas tão simples como guardar a casca da banana, como dizia a Jéssica há bocado, e pô-la dentro de um frasco de água, e essa água dá composto para as plantas de casa. É uma coisa que as pessoas nem imaginam. É importantíssima, a casca de ovo que pode ser reciclada também, há imensa coisa, e este caminho acho que tem de ser feito, e há muita falta de informação, ou há muita informação, mas muito espalhada, acho que é um bocado isso, e eu tento juntar um bocadinho essa formação, para ver se conseguimos cada um fazer um pequeno passo, como eu costumo dizer, é um pequeno gesto imperfeito, mas cada um fizer um pequeno gesto imperfeito, acho que chegamos a alguns, e estes webinars são super importantes. Continuem, que isso é muito importante. Obrigada. Obrigado nós, Elizabeth. Foi um gosto ter-te aqui e é um gosto ter-te na nossa loja. Ok, então se não há Olha, mais questões... Desculpa, Paulo, eu vou só interromper só mais uma vez e vou-vos levar a um sítio que não é o sítio mais agradável da minha loja, mas para vocês perceberem, esta questão da água, que nós muitas vezes podemos fazer coisas, eu não sei se vou conseguir ter luz, Sim. Que nós podemos fazer coisas que não nos passam pela cabeça. Por exemplo, desculpem o eco, por exemplo, nós quando lavamos as mãos, nós temos esta bacia que não fica nada bem no lavatório, mas onde nós guardamos a água e depois disso, normalmente eu tenho aqui o balde de limpar o chão, quando não estamos a utilizá-lo, está na casa de banho, nós depositamos a água e usamos-la para descarregar a sanita. E também toda a água do desumidificador nós guardamos-la em garrafões, aqui, e que usamos ou para depósito da sanita, quando não temos mais nenhuma utilidade para ela, ou para regar as plantas. Nós tentamos ao máximo poder aproveitar essa água para que é que nós temos que descartar a sanita com água limpa, né? Não é necessário. Essa água vai servir o mesmo propósito, mesmo que já seja água vá suja, né? Por isso, são coisas muito simples que nós podemos fazer em casa se nós nos sentarmos um dia a pensar, ok, como é que eu posso poupar mais água? E no final do mês, a vossa carteira também vai agradecer, acredito. A nossa sanita costuma andar com pedacinhos de cenoura e de alface, que é de lavar os legumes. Pronto. Faz todo sentido, é a água que nós podemos aproveitar. Exato. Pronto, Paulo, agora desculpa, já acabei. Eu não quero ser um desmancha de prazeres, atenção. Não vou dizer mais alguma mais coisa nada. a dizer? Não, deixem-me só dizer, posso Claro, obviamente. rapidamente. Estes momentos não são de ouro, são mais do que isso. Porque realmente conseguimos transmitir pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, perceber que não somos os únicos, mas que há muita gente ainda por perceber que com tão pouco podem fazer tanto, não é? E portanto, para já, e antes de mais, muitos parabéns mais uma vez ao Agda Smart City por estar a promover estes momentos, parabéns a quem se dedica a estes projetos como a Luciana e teve esta coragem no meio desta pandemia louca de se arrojar no negócio, não é? Primeiro no negócio e depois nesta área, que é tão necessária e vai ter os devidos passos e vai ter o seu sucesso garantidamente. Portanto, temos mesmo é de continuar a fazer estas partilhas. Toda esta história da água, da alimentação, dos resíduos, são extremamente importantes de serem falados. Os nossos miúdos já começam alguns
a ter algumas noção destas coisas e a fazer por isso. Eu fico toda contente quando uma das minhas filhas vai ao supermercado, agora nem tanto, coitadas, mas vê alguém que se vai comprar só 2 ou 3 peças e vê na caixa a pedir um saco novo para levar 2 ou 3 peças, e eu não faço isso, eu recuso-me, eu nem quis lá, não levei saco, eu trago as coisas nos meus braços, recuso-me a comprar sacos novos, mas estes são aqueles pequenos pormenores, não é? E como quando vou tomar banho com elas, ou elas vão tomar banho e chegam à banheira e o balde que está dentro da banheira está cheio de água e não o usamos para usar na sanita, e agora? Vamos deitar água fora? Não vamos aproveitar porque o balde já está cheio e alguém se esqueceu de usar. Pronto, são estas pequenas coisas. Pronto. E a casca dos ovos, que eu também já uso para várias coisas, e fico zangada quando o marido se esquece e põe no lixo. Pronto, mas vamos passando estas pequenas mensagens e há muita informação ainda por explorar e desmistificar e simplificar a história das fraldas biodegradáveis, dos novos plásticos que andam por aí a dizer que são sacos de plástico, a dizer que são compostáveis, e as pessoas acham que sim e põem-nos para o lixo, e não são. É a tal dita compostagem industrial que não acontece em Portugal. Portanto, é um erro. Já começa o erro na empresa que a decidiu pôr na loja, não é? Em substituição dos outros. Para mim é greenwashing, tenham paciência, não consigo ver de outra maneira, mas pronto, mas se as pessoas forem sendo alertadas, e temos é de falar realmente, temos é de pôr estes temas, lançá-los para a rua e conversar sobre eles. Estamos aqui poucos, mas isto faz muito, muito, muito sentido, e vai chegar a muito mais gente, tenho a certeza. Portanto, força, continuem, contem comigo. Bem, obrigado, Inês, obrigado. Sabíamos que podíamos contar desde o início. Luciana, não sei se queres terminar, eu tinha toda a lógica, se és tu a terminar e não eu, já que fui eu que iniciei isto, terminavas tu, está bem? Ok, então, acho que se tivéssemos que escolher uma palavra para terminar, eu diria gratidão, principalmente por vocês terem aceito o desafio de estarem aqui. Eu acho que nós sairmos da nossa zona de conforto e do nosso sofazinho, principalmente agora que estamos em casa e que temos tanta coisa que nos deixa mais tranquilos e que nos alerta menos para esta realidade, mas vocês preferiram passar o vosso sábado de manhã aqui a falar sobre estas questões que são tão importantes, e por isso é mesmo, a palavra-chave é gratidão. Obrigado por estarem aqui, obrigado por terem aceito este desafio, obrigado à Sónia e ao Paulo por terem lançado este desafio, e acho que o caminho só se faz se estivermos todos juntos. Por isso, no que eu puder ajudar, falem connosco nas redes sociais. Normalmente sou sempre eu que estou por trás a responder, por isso mandem-nos mensagem, mandem-nos e-mail e pronto, é isso. Obrigada. Okay. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos. Obrigada a nós. Um bom resto de fim de semana, está bem? Adeus. Tchau, tchau.